Olá, boa noite. Tudo bem? Como vocês estão? Tranquilíssimo. E Nossa. você aí? Tô bem, tô um pouco de frio, mas tô bem. Ora, pois, Tá tudo frio? certo? Tá frio, tá 10 graus, 11 graus, É só que tá chove, chovendo muito aí, né? tá chovendo muito. Mas é Olá, uma... olá, tudo bom? Tudo bem? Prazer em conhecê-los. É uma honra poder fazer essa live e compartilhar com vocês. Todo nosso, Mário. Obrigado aí aceitar o convite. O Fábio aí fez as honras da casa. Tem só que agradecer, eu acompanho muito vocês. Professor Lancha, eu ia na aula que você veio dar em Prudente alguns anos atrás, pré-pandemia, eu não pude ir por conta do consultório. Não sei se o recorte, acho que teve uma aula que você veio dar aqui, acho que uns 3, 4 anos atrás na faculdade, não foi isso? Foi na UnoOeste. Isso, exatamente. Eu ia nessa aula, mas muito legal. foi num sábado de manhã e eu estava trabalhando, senão teria prestigiado. Foi bem interessante. Bom, eu gosto muito de Prudente, né? Acho que é um lugar acolhedor. As pessoas são tão calorosas quanto o clima, por isso que eu gosto de Prudente. Lugar quente. Um pouquinho. Bom, eu vou fazer as honras da casa, vou explicar mais ou menos. Eu vou ser mais como moderador, queria aproveitar muito vocês hoje aqui, o Fábio, que a gente já está nessa luta aí há um tempo, e como eu sou um consumidor do seu conteúdo, professor, da professora Lulancha também, então eu queria aproveitar vocês, eu até fiz um roteirinho aqui, algumas perguntas que me mandaram durante a semana, quando viram que eu ia fazer a live com vocês, então eu queria realmente, eu sei que o tempo é curto, que vocês são muito ocupados, eu queria aproveitar isso da melhor forma possível aí. Para vocês entenderem como começa a minha história com o Fábio, eu sou médico cardiologista, aí, formado aí no INCOR em São Paulo, tenho minha área de atuação de ecocardiografia e fiz recentemente uma pós de nutrologia aqui na USP de Ribeirão, com a professora Vivian, onde, isso era no início da pandemia, onde eu entendi que muitas vezes nós médicos, muitas vezes a gente menosprezava a principal doença que estava ali na nossa cara, que era a obesidade. Muitas vezes a gente terceiriza esse problema, que é o maior problema hoje do consultório, pelo menos meu, de cardiologia, é a obesidade, que ela traz com ela uma série de doenças que nós estamos careca de saber, de hipertensão, dislipidemia, enfim, que acaba culminando com infarto, com um derrame. Então, eu não conheci o Fábio até 2 anos atrás, eu sou um amante de esporte, eu faço triatlon, e no meu grupo de triatlon o Fábio começou, eu tenho uma aluna dele, a Ana, e ela começou a procurar participantes para o AFICE, para o trabalho, que até agora eu participo, dos pacientes com Covid. E aí eu cheguei até o AFICE ao Fábio, onde apresentei um projeto para ele, que eu tinha a ideia de desenvolver um programa para tratar a obesidade, fomentar hábitos saudáveis, mas de uma forma interdisciplinar. O médico, o nutricionista, o educador físico, todo mundo trabalhando junto. Então a gente conseguiu, depois ficamos a pandemia inteira trabalhando, desenvolvendo esse programa. Então hoje nós temos um programa aqui na clínica, onde eu estou aqui em Presidente Prudente, onde esse paciente é assistido por mim na parte médica. Tenho aqui a Patrícia Zacarias, que é a nossa nutricionista. Tem o Fábio, da parte de fisiologia esportiva, onde que ele entende toda a necessidade do paciente e faz um programa de exercício de forma individualizada para esse paciente. A gente tem também os educadores físicos, que trabalham como personal desse paciente. Então, a gente tem todo um programa hoje aqui na clínica interdisciplinar, que eu nunca gostei muito desse negócio que eu vejo, o médico ou só, não, eu queria todo mundo junto, que eu acho que o resultado é bem maior. E sempre eu acho que assim, a parte de nutrição é importantíssima. Eu fiz essa pós-nutrologia, me agregou muito no consultório, mas não sou nutrólogo de formação, sou cardiologista, trabalho com ecocardiograma, e eu fiz realmente apenas para agregar, para eu discutir, mas não sou nem louco de montar um cardápio, de discutir com um nutricionista, pelo amor de Deus, com o gabarito, com a experiência que vocês têm. Foi para me agregar mesmo, para eu poder entender, mas aqui na clínica sempre é a nutricionista que assume esse papel aí dos macro, micronutrientes no cardápio do paciente, mas eu consigo hoje, pelo menos, conversar um pouquinho a respeito e a gente trabalhar aí em conjunto. Bom, dito isso, a ideia agora é aproveitar vocês. Eu tenho um roteirinho. Fábio, eu te peço para você interferir a hora que você quiser aí, por favor, fica à vontade. Bom, antes eu queria que vocês... Porque eu acompanho mesmo, viu, professor? Vocês consumem realmente o conteúdo. Acho
que você responde muita caixinha de pergunta, aquilo ajuda muito, me ajuda até no meu dia a dia do consultório. Você coloca temas, né? Então, aquela parte da menopausa que eu vi, da gordura visceral. Então, eu aproveitei alguma dessas perguntas que me mandaram também e eu vou fazer aqui para a gente discutir o tema e queria que vocês abordassem, por favor. Mas a primeira, eu tenho uma curiosidade. Como que começa a história de vocês? Porque o professor Lanche eu conheço dos cursos, que ele é mentor de milhares. A professora Lulanche também, eu acompanho a história dela. Mas vocês estão nessa batalha, assim, há quanto tempo já tratando obesidade, não só obesidade, porque eu sei que também tem a parte esportiva. Há quanto tempo vocês estão nessa luta? Mais de 20 anos, né? Começou em 96, né? Quando você voltou do pós-doc, na verdade. Foi, em 96 começa o programa, né? Bom, desde 96, a gente está falando então aí de 26 anos. 26 anos. Porque o Lancha, na verdade, a gente se conheceu na faculdade, ele foi meu professor na graduação, e ele tinha acabado de voltar do pós-doc, onde ele lá fazia um trabalho, né, com mulheres obesas pós-menopausa. E aí, quando ele voltou, e aí assumiu de novo a graduação, começou a dar aula, eu era aluna, e aí nós reunimos um grupo de alunos que se interessaram em começar um trabalho no laboratório. E aí ele falou, mas eu queria fazer algo diferente do que eu vi lá, porque eu vi que quando a gente começa a trabalhar pós-menopausa, o desafio é muito maior da obesidade. Então vamos montar um programa para atender mulheres obesas pré-menopausa. Para que se a gente conseguir ajudá-las antes delas entrarem na menopausa, vai ser mais fácil para elas depois esse processo, né? E aí foi aí que a gente começou, em 96, né? A receber as mulheres, a fazer todo um acompanhamento da parte de alimentação, da parte de atividade física. Da parte médica. Da parte psicológica. Tinha toda uma questão de avaliações que a gente fazia, acompanhamento, e foi aí que começou. Que legal. Eu não sabia, era uma curiosidade que eu tinha. Bom, vamos começar então, propriamente dito. Já que a senhora levantou a bola da menopausa, deixa eu te fazer uma pergunta, que eu atendo muito paciente no consultório nessa fase, menopausa, pós-menopausa, e quando chega para o cardiologista, além de ver ali o patologista, ela sempre, doutor, não consigo ganhar massa muscular. Eu queria, afinal, na menopausa, tem mais dificuldade de ganhar massa muscular? Se tiver, qual que é, se tem alguma orientação nutricional específica? E também eu sei que tem uma redistribuição da gordura corporal, que isso é a grande queixa delas, né? Então, redistribuição de gordura e a parte de massa muscular nesse público específico, na menopausa, realmente tem essa dificuldade? Tem. É uma coisa interessante, porque o que acontece nessa migração da mulher do período reprodutivo até a menopausa, eu costumo dizer que em cada mulher existem 6 mulheres, né? Quando a mulher ela ingressa no período não reprodutivo, que seria a menopausa, ocorre essa redistribuição hormonal, que é um dado relevante, e aí essa redistribuição hormonal, fazendo com que a topografia adiposa saia dessa região femoral, onde até então o desconforto ele é pequeno, né? Porque na região femoral e glútea ele até, em alguns casos, é até valorizado esteticamente. E quando migra para a região visceral, passa a ser um desconforto, né? E é a gordura que nós temos o tempo todo. Mas, Osmar, eu vejo que tem um outro desafio que vai além da topografia, da adiposidade, que é a questão da autoestima. Porque a mulher, quando ela tem essa migração para a menopausa, ela androgeniza a sua adiposidade, então ela tem o seu formato corporal muito semelhante ao formato corporal masculino. Então, existia um apelo ligado, inclusive, à sexualidade, que ela sente essa mudança. Então, eu diria que o impacto ele vai além da questão morfológica, vai além da questão fisiológica, e ele impacta no ponto mais sensível, que é o ponto emocional, a autoestima, né? E acho que a Lu, ela consegue enxergar isso, né, Lu, com muita propriedade, né? Porque é uma questão muito mais complexa do que só a questão hormonal ou fisiologia, e passa muito pelo comportamento. Elas têm dificuldade de sono, tem aquela questão dos calores, tem uma série de sintomas que influenciam muito as escolhas alimentares.
Porque assim, já tá tudo tão danado, ela já não dorme direito, ela já tá com calor, a gordura já mudou, ela já tá irritada, ela ainda tem que controlar a dieta. Então, a dieta nesse momento, a alimentação, ou mesmo muitas vezes ingestão de bebida alcoólica, ela acaba ocupando um outro espaço. E é importante olhar para isso de uma maneira mais completa. Não dá para a gente isolar só a parte hormonal e desconsiderar essa questão do comportamento que também impacta muito nesse momento, né? Como o Lancha falou, mexe com a autoestima. Tem uma série de alterações que vão influenciar as escolhas alimentares. E aí junta tudo isso, né, Osmar? E aí o desafio fica muito maior, tanto na parte do emagrecimento, como no ganho de massa muscular, mas é porque é um conjunto de fatores aí influenciando, né? Sim, não, a gente vê isso muito na prática mesmo do dia a dia. A parte emocional talvez é o mais gritante, né? A gente vê mais urgencial ali no dia a dia mesmo. Fábio, você quer complementar alguma coisa da parte de exercícios nessa faixa, nesse público específico? Eu só achei engraçado quando você chamou a Lu de senhora, né? A Lu ficou Eu venho na eu venho ela assim, olhou poxa, assim, os dois professores doutores. É que ela não tem intimidade. Eu não Assim, tenho ó, intimidade para resposta é falar assim. assim. Não, calma, eu não vou mais Foi. falar. Se eu tivesse, eu já tinha falado. Mas ela é uma senhora casada. Mas foi engraçado. Não vou mais chamar. Você também não fala, Paulo. Você não fala nada. Não vou complementar, não. Estou mais aprendendo, só para contextualizar também, além desse know-how prático, né? E é algo assim. Eu mesmo demorei muito tempo, né? Eu fui aluno do Lancha, né? Via as disciplinas. Eu conheço o casal já faz muito tempo, né? Eu acho que é desde 97, 98 que eu comecei lá no ICB. Ainda nem era estudante, né? Eu ficava ali no Xerox. E eu via que os dois sempre um olhar de fora, né? Sempre teve um pé dentro da universidade, mas sempre teve um pé também na prática clínica. E isso não era comum dos docentes, né? Os docentes eram os chamados ratos de laboratório, que ficava 100% dentro da pesquisa, e eu demorei a entender o quão importante é você transitar, né, alguém que está dentro da academia, saber a importância de transpor o seu conhecimento para ajudar as pessoas, né? E é muito difícil, não é fácil, né? Muita gente tenta, mas nem todo mundo tem esse dom, né, de conseguir transpor esse conhecimento para a prática clínica. E tanto a Lu quanto o Lancha tem já isso enraizado há muito tempo, então não é nenhuma modéstia falar que eles são os pioneiros nessa área de tratamento da obesidade, né? De maneira muito efetiva e de maneira muito integrada. Eu lembro de várias conversas que eu escutava, que eu ia nas aulas, o quanto essa integração ela está enraizada, e não é à toa que todos os livros, né? Isso é muito importante. Todos os livros que eles escrevem, eu já li a maioria deles. Se eu não li, foi porque eu estou esperando o meu presente ainda do livro. Quando você quiser. Mas é algo assim, é algo muito notável o quão eles têm a facilidade de interpretar e pegar os dados científicos e jogar isso na prática, né? Então, são profissionais que eu me espelho muito, e agora com esse desafio que o Osmar me convidou, eu vejo o quão complexo né, fazer essa transposição e o quanto a gente ainda tem que aprender. Mas o pouco que a gente já está nessa, né, o curto período que a gente já está com essa proposta, a gente já vê efetividade, né? Então, assim, escutar vocês hoje falando, e é muito importante, eu gosto de falar quando eu tô com Lancha e com a Lu, essa não é a primeira live, mas eu fiz uma série de lives no ano 2020, quando eu estava aqui em Portugal, o Lancha fez uma comigo,
que às vezes as pessoas vê o Lancha falando, né, que o programa, tudo, mas ninguém... E aí esse lado não conhece o outro lado, né, acadêmico, e aí muito bem consolidado e sólido que ele construiu dentro da bioquímica da nutrição e do exercício. Né? Inclusive, uma das referências que a gente acabou de ter o processo seletivo do mestrado em Educação Física aqui na Unesp, uma das referências é o livro de nutrição, que é do professor Lancha, que é referência acadêmica. Né? Então, assim, você vê que o clínico e o acadêmico está muito bem sólido. Então, as pessoas, às vezes, pensam, eu vou prescrever dieta, eu vou elaborar um programa. E aí é algo assim, você tem que ter uma base muito boa, né? E tanto o Lancha quanto a Lu tem uma base muito boa e eu fico assim, surpreso, né? E a gente vai aprendendo sempre que o Lancha abre, a Lu abre caixinha, eu falo, meu Deus, tem que ter muita disposição para ficar respondendo, né, as perguntas, mas isso é uma doação do profissional com a prática clínica, né, devolvendo para a sociedade o investimento que foi feito também. Então, é legal todos os pacientes que estão aqui, que existe, né, essa solidez acadêmica científica para entregar o melhor para a prática clínica. Né? Às vezes fica assim, tem aquela coisa, tá no Instagram, não é nada, não é sério, né? Hoje, uma das poucas pessoas sérias que existe tanto a Lu quanto o Lancha, né? E é algo que a gente precisa ter como... a gente tem que seguir, né? Então tem que divulgar, e é muito importante nesse momento vocês aqui com a gente difundindo esse tipo de complexidade que é a obesidade e o como isso tem que ser levado a sério, né? Por profissionais sérios, né? Então, é muito importante vocês estarem aqui esse momento. E eu vou escutar só. Obrigada, bom, mas obrigado, Gil. Você interfere a hora que você da parte fica à vontade, Fábio. Bom, vou chamar então de professores e vocês. Tá bom assim, né? Por favor. Pode chamar de Lu e Lancha também, dá tudo certo. Então tá bom. Vamos só continuar para a gente fechar um pouquinho, porque eu queria entrar entre as áreas da parte das mulheres. Eu sei que não é só nessa faixa etária. Eu queria saber a opinião de vocês do uso de testosterona da mulherada hoje em dia. O que vocês acham? É legal você tocar nesse assunto, Osmar, porque assim... Uma coisa que a gente fala muito em termos do processo de emagrecimento em si é que isso envolve muito a história de vida da pessoa, né? A Lu foi atleta de ginástica artística, né? Foi campeã paulista, tal, não sei o quê. Então tem uma história aí voltada ao esporte. Eu fui atleta também. Então a atividade física ela faz parte da nossa rotina, né? A Lu tá com a asinha quebrada, vocês não estão vendo aqui, mas ela antes de voltar para o Brasil, ela caiu correndo do meu lado, tadinha. Eu vi no Instagram que ela caiu, estava fazendo gelo lá. Ela acompanhei. Uma lesão grau 2 aqui na clavícula, né? Na acromioclavicular. Está recuperando já. E assim, não dava mais para correr enquanto está recuperando. Botar uma bicicleta no rolo, tá pedalando. Quer dizer, na verdade, são parênteses. O Lancha falou assim, olha, para sua saúde mental e para minha, tá aqui a bicicleta no rolo, você pode pedalar, porque 4 semanas sem fazer nada, você não se aguenta, nem eu vou te aguentar. Então. Eu sou assim também. Do casamento, a gente chegou de Paris no sábado, no domingo ele montou uma bicicleta aqui na sala e falou, pronto. Ficou boa, né? Ficou ótimo, tô pedalando todo dia. Então, e é um pouco isso, né? Então, assim, a atividade física, ela precisa entrar na nossa vida como a gente escova o dente, como a gente toma banho. Tudo bem que falar escovar o dente para a referência europeia não é muito boa, porque tem países na Europa que o pessoal escova o dente uma vez por dia, porque o governo faz campanha, porque senão eles não escovam. Mas misericórdia. Mas é prática. Então, assim, no meu ponto de vista, a prática da atividade física está aí. Se essa pessoa ela tem esse hábito, ou seja, está na agenda dela, o compromisso dela com ela mesma,
de fazer atividade física, não tem grandes mudanças, mesmo ao longo do processo do climatério. Obviamente que tem a mudança hormonal, mas essa transição ela é muito mais suave, né? Comparado com a mulher que não faz. E aí, quando vejo essa história da testosterona, eu vejo como se fosse um band-aid, né? Que a gente está lá, a ferida está lá, né? As alterações estão lá. E você vai colocar um band-aid em cima dele. Então, antes de pensar na testosterona, que pode ser uma estratégia avaliada com o médico, com todos os cuidados que precisa para qualquer ação hormonal, essa pessoa ela tem que estar encaixada numa forma de viver e não achar que esse band-aid vai curar, né? Porque não é a testosterona que resolve, mas é a forma de viver que vai resolver. A testosterona pode ser um grande aliado ou pode ser um grande inimigo nessa história, né? Sim, na parte da cardiologia, a gente tem um pouco temerário dessa parte de testosterona em mulher. Eu tenho alguns casos na prática clínica, viu, professores, de embolia pulmonar, de trombose, porque a gente vê que a gente tem a indicação da perda da libido, que eu acho que essa está bem clara, com o endocrinologista, da forma, né, de pele, mas assim, do jeito que está sendo feito hoje, está aumentando, até foi uma provocação, porque está aumentando o risco cardiovascular. Hoje, a gente está vendo isso no dia a dia. Claro. Né? Mar, eu vou até te provocar você, já que você falou isso, de uma coisa que o pessoal que tem aí 30, 40 anos vai lembrar disso que eu vou falar. Teve uma atleta americana sensacional, velocista, Florence Fripp Joyner. Sim. Né? Que falece aos 40 e poucos anos com um infarto agudo do miocárdio, diagnosticado por uma deposição de cálcio exagerada nas artérias coronarianas, provocada pelo excesso de testosterona. Então, assim, a história ela já está contada. Mas eu acho que é o famoso atalho, né? O ser humano, ele gosta de um atalho. E eu entendo quando eu falo isso, quando eu falo com profissionais, eu falo assim, não é só no processo de emagrecimento. Eu falo, por que o Waze faz tanto sucesso? Porque ele faz você economizar 2 minuos no caminho que você vai fazer. Então, assim, para tudo o ser humano quer um atalho. Magníficos 2 minutos. Se alguém falar, aprende inglês fluente dormindo, aprende inglês fluente em 1 mês. Quer dizer, essas coisas... Vende, porque o ser humano, para tudo na vida, gosta de um atalho. E no emagrecimento não é diferente, né, Osmar? A gente vê muito isso, infelizmente, e depois, no consultório aqui, a gente pega a consequência desse atalho. Cada vez mais em mulheres jovens, viu? Com histórico que não tinha na família, não tinha histórico de câncer de mama, desenvolver câncer de mama. Eu tive paciente que teve um quadro de Covid leve e que estava ali usando aquele hormônio prévio e com uma embolia pulmonar maciça, que teoricamente não era para ter evoluído. Com certeza a testosterona contribuiu. Enfim, acho que fica o alerta aqui para tomar muito cuidado com o hormônio e seguir sempre as orientações aí das dicas que vocês deram. Mudando um pouquinho de assunto, eu vi um post, eu achei bem interessante. Qual que é a diferença entre alimento e alimentação saudável? Isso é até uma coisa interessante que a Lu fala muito isso. Né? Porque, na verdade, é engraçado. As pessoas sempre perguntam, qual é o alimento saudável? Depende do contexto. Então, é muito curioso porque a gente fala assim, quando eu dou uma palestra, eu provoco os nutricionistas, né? Eu ponho um suco de laranja natural e um refrigerante com açúcar. Eu pergunto, o que é mais saudável? Todo mundo fala o suco natural de fruta. Eu falo, só que você está no meio de um Ironman, no meio de uma maratona, numa crise hipoglicêmica. Não é o suco que você precisa naquele lugar, naquele momento. Então, o que a gente fala muito, e é o que a gente acredita, e é o que a gente pratica, inclusive, é que fora de um contexto, você não pode dizer que um produto ou que um alimento é bom ou é ruim. Fora de um momento, fora de uma situação. É mais saudável que uma criancinha levar uma marmitinha na festinha de aniversário porque ela não pode comer um docinho e um bolinho? Isso é saudável? Também não é saudável. Então, é por aí que a gente leva esse raciocínio, sabe, Osmar? Não existe um alimento saudável. Tirou de um contexto, não dá para você dizer se ele é bom ou ruim. Não, e isso é muito diferente, aí a gente apanha muito nas mídias sociais, né? Falando um pouco disso que o Phil falou,
Quando a gente resolveu encarar essa coisa, a gente não tinha ideia, talvez, de onde a gente estava entrando, hoje a gente tem, mas é uma seara, realmente, onde tem muitas paixões e muitas crenças e até seitas, às vezes, né? Então, Sim. é um desafio, mas era muito para tentar trazer essa ideia para as pessoas, né? Como é que o que é? Não quer dizer que eu não estou dizendo, prescrevendo na minha dieta dentro do meu consultório para a pessoa tomar refrigerante com açúcar todos os dias em todas as refeições. E aí é curioso porque às vezes eu tenho nutricionista no curso que é diabético e ela fala assim, eu carrego bala no meu bolso. E às vezes quando eu abro a minha bolsa na frente de colegas, elas olham e falam assim, nossa, você tem um monte de bala dentro da sua bolsa? Ela fala, sim, eu sou diabética e às vezes eu preciso da bala com açúcar. Com certeza. Mas o julgamento, Ele é muito forte. ele é ruim. E aí, Osmar, essa coisa de você classificar um alimento como não saudável ou como proibido, faz com que a pessoa no dia a dia fique com a sensação de que ela nunca pode consumi-lo. No dia que ela não resiste, ela consome com culpa, com uma sensação de que está burlando a dieta, de que não devia estar comendo. E aí, em vez de ela tomar um copinho, ela fala, bom, deixa eu aproveitar que eu já furei a minha dieta e vou tomar 2 litros, que amanhã eu volto. E aí ela fica nesse comportamento... Eu não posso mexer esse braço. Ela fica nesse comportamento binário. Ou ela está comendo de tudo, ou ela não está comendo nada. E as pessoas precisam aprender que para ser sustentável, ela tem que andar no meio do caminho. E saber se permitir. E para isso, não pode ter nada que seja proibido. Tem que entrar dentro de um contexto. A gente percebe que esse comportamento gera até compulsão alimentar, né? Sim. O mecanismo a gente descreve, Osmar, é bem interessante porque assim, toda vez que você proíbe o consumo de um alimento, a pessoa entende aquilo como proibido. Até o dia que ela não resiste, ela tem o relapse, que ela tem a recaída, e ela consome aquele alimento. No momento em que ela consome, ela tem a sensação de culpa. Só que ao mesmo tempo, ela tem um prazer enorme ao consumir aquele alimento. E aí, ela com essa culpa vai buscar alguma coisa que entregue um prazer imediato, que vai ser voltar para mais um pedaço, por mais um gole daquele alimento, daquela bebida. E aí ela vai ter, de novo, prazer seguido da culpa. E isso vai virar um ciclo até que acabe aquele alimento e ela tem o maior prazer do tipo, ufa, acabou. Né? Então, esse comportamento do proibido, ele é um comportamento que induz a compulsão. E para combater a compulsão, a Lu tem uma frase interessante, só dá para combater a compulsão com permissão. Ou seja, você permite, você não tem porquê. Né? A pessoa pode comer, ela não tem proibição, perfeito, ela pode comer. Continuando ainda nesse tema assim, que vocês abordaram de dieta restritiva, bom, queria falar da low carb, né? Que tanto queria assim, não vamos falar um pouquinho do efeito do rebote. Vamos supor, tem pacientes que eu vejo aqui que eles realizam a dieta low carb, perde peso, aquela maravilha, e invariavelmente depois de médio a longo prazo, a hora que vai reintroduzir o alimento, tem aquele efeito rebote. Enfim, eu queria que vocês comentassem esse efeito rebote de reintroduzir um alimento quando você tira ele e faz, porque assim, eu conheço a opinião de vocês, eu não concordo com dieta restritiva, acho que gera compulsão alimentar, acho que nós estamos vivendo uma relação de sofrimento com o alimento, é o que eu vejo como médico no consultório, acho que é impressionante, por isso cada vez mais eu acho que a gente tem que andar de mão dada com os nutricionistas, que eles que têm que nos ajudar nesse ponto, porque é um negócio surreal, nunca se falou tanto de padrão alimentar, de informação, e nunca se teve tanta obesidade, então tem alguma coisa que não está batendo aí no meio do caminho. Como eu sei que a gente vive de modismos, né? E o low carb continua ainda. Queria que vocês comentassem um pouquinho da low carb e desse efeito rebote que tem quando reintroduz o macroelemento aí. A low carb ela é talvez das dietas a mais antiga, né? Porque a low carb ela aparece inicialmente lá em meados dos anos 30 com um médico pediatra que trabalhava com criança e ele acreditava que a privação de carboidrato induzindo uma cetose seria a estratégia para mitigar as crises convulsivas, né, das crianças epiléticas. Então, esse médico, que é o Wendell Russell, ele teve sucesso por algum tempo, hoje não se pratica mais isso com crianças que têm epilepsia, mas
ela surge mais ou menos aí, isso é meados dos anos 30. Não demorou muito tempo para a gente pegar o embalo disso, e Atkins lança isso em meados dos anos 60. Então começa a dieta low carb importada dessa dieta pediátrica voltada para criança epilética, e aí o Atkins faz ali a sua proposta. O impacto da restrição do carboidrato ele é sentido na balança de imediato, porque a gente tem aproximadamente 1 quilo de glicogênio, de carboidrato no nosso corpo, que é acompanhado de 2,7 quilos de água. Então, ao retirar esse alimento, a gente vai perder facilmente 4 quilos na balança, sendo que a gente está perdendo a maior parte em água, e é simples a gente fazer o raciocínio que água não se mistura com gordura. Se a gente está perdendo água, a gente não está perdendo o que é gordo, a gente está perdendo o que é magro. Então, a gente está perdendo peso e engordando. Na prática, é isso. Porém, a pessoa, ao se referendar na balança, ela vê um peso mais baixo. E isso é sedutor. Porque a pessoa perder 4 quilos em uma semana é quase que mágica. Só que isso não se mantém. Ela não vai continuar perdendo 4 quilos por semana, né? O que vai acontecer é que ela vai começar a gerar um quadro de resistência periférica à ação da insulina, esse mecanismo que a gente descreveu até, e o organismo ele vai começar a se defender a partir daí. Então, quando o Atkins faz isso, logo em seguida vem South Beach, que é uma reinvenção da dieta low carb, né? Daí depois a gente tem mais 3 outras versões, e a low carb dos dias de hoje, que recebe o nome de low carb, né? Então, a low carb ela tem menos de 200 gramas de carboidrato na dieta, e a cetogênica tem menos de 50. Então, esses 2 grupos alimentares, esses 2 padrões alimentares que apontam seus canhões para o carboidrato, ele é uma coisa histórica, ela não é uma coisa nova. Assim, a gente não está vendo nada de novidade. E a dieta de privação de carboidrato, que vem lá dos anos 30, 60, 70, até hoje não resolveu o problema da obesidade no planeta. Então, assim, falar que low carb é bom, se low carb fosse boa, já não teria mais um obeso no mundo. Por quê? Porque ela já foi reeditada inúmeras vezes e a obesidade só vem crescendo. Então, dieta, na prática, engorda. Como é que a gente sabe isso? Né? Há 32 anos, nenhum país no planeta conseguiu reduzir o seu índice de obesidade populacional, só vem crescendo. E todo mundo faz dieta, então dieta não resolve. Já está dado, né? Então, é simples assim, né, Lu? Eu acho que essa questão do low carb, ela também muitas vezes, eu percebo isso na prática clínica, sabe, Osmar? A pessoa, ela cria um bloqueio do carboidrato, mas ela libera todo o resto. Então, assim, é muito comum, uma vez eu fotografei disfarçadamente o prato num quilo, né? No restaurante estava por quilo, porque o prato do senhor do lado tinha ovo, tinha parmesão, tinha presunto, tinha fritura, não tinha nada de carbo. Mas o resto, a pessoa libera. Então, de uma certa forma, ela é uma sedução, né? É uma dieta sedutora, porque eu vou poder comer fritura, eu vou poder comer carne, eu vou poder comer... Mas eu abro mão do arroz, eu abro mão do pão, vai, tudo bem. Então, as pessoas acabam fazendo escolhas. E quando você faz a avaliação do recordatório de 24 horas desses pacientes, a ingestão de gordura está muito alta. E quando você fala para a pessoa, diminui um pouquinho isso aqui, põe um pouquinho de arroz à noite, ela fala, mas carboidrato à noite? Não. É uma paura que as pessoas acabam desenvolvendo, uma relação muito ruim com o alimento. Para reintroduzir é muito difícil. Verdade. Para complementar, Osmar... Por favor, Fábio. Essa questão desse medo, né, do carboidrato, que assim, é nítido. As pessoas têm medo de comer carboidrato. Não só medo, mas também tem várias dietas, além dessas variações do low carb, tem várias outras. Só que isso, a longo prazo, e deve ser um dos motivos que a obesidade é uma das doenças que não tem declínio, né? Ela só aumenta, é que tem uma alteração da microbiota, né? Tem esse caso de resistência da insulina, que o Lancha já comentou, mas deve ter uma disfunção hepática também, tem
aumenta, né, todas as enzimas lipogênicas no tecido adiposo com essa restrição. E é engraçado, né, na live do Thiago a gente até falou isso, mas é bom a gente reforçar aqui, que as pessoas pensam, eu vou deixar de comer o carboidrato, porque tem aquela crença que o carboidrato ele vai virar gordura. E a pessoa ela não come carboidrato e come muita gordura, né? E aí a gordura já está pronta para lá e para o tecido adiposo. Só que, além disso, né, aí entrando mais em uma parte que a gente gosta de discutir, é que esse excesso de gordura, principalmente industrializada, essa gordura saturada, ela vai levar a um ambiente que favorece a inflamação, né? E isso sendo perpetuado, e a pessoa não praticando nenhum tipo de atividade física, ela tem todo o combo para se tornar ainda mais obesa, com todas as comorbidades relacionadas à obesidade, né? Então, assim, não é só que essa fobia do alimento, ela pode ser hoje um dos gatilhos para o aumento da obesidade. E aí é legal que a Lu tem isso muito forte, né? A questão do comportamento alimentar, do comportamental, primeiro tratar o comportamental, para ir depois ir talvez para o secundário, né? Porque o comportamental está mudado. Uhum. E aí, então as pessoas têm uma fobia. Tem até aquelas coisas, né? Aeróbio engorda, né? Aí você fala, até que ponto tem todas essas modas e na verdade uma terapia, né, uma intervenção comportamental seria muito mais efetivo previamente do que um programa de treinamento e uma adequação alimentar, né? Eu não sei se previamente ou em conjunto, mas talvez teria que ter ali um aquecimento comportamental para depois inserir esses dois elementos que a gente sabe que é fundamental, né? Dieta com exercício, mas às vezes está tão travado que talvez um comportamental iria muito bem, né? A pessoa não vai seguir, não adianta você. Precisa ir fazendo uma reintrodução devagar, respeitando explicar esse ganho de peso que vai acontecer no início. É um processo que não é rápido. Não é rápido. Então, Fio, você tem toda a razão. E aí, juntando um pouco isso que você falou, todos esses mitos também vêm dessas mídias sociais, porque pessoas que têm competência, informação e produzem a ciência não estão aqui ocupando um espaço. Porque acha que aqui não é um lugar de divulgar a informação. Há muitos anos o Lancha criou essa hashtag Ciência Além dos Muros da Universidade. A gente precisa sim ocupar esse espaço, ao invés de só ficar reclamando do blogueiro que fica falando bobagem. Ele fala bobagem porque não tem ninguém para falar algo diferente, ou algo com sustentação, né? Não é fácil fazer esse trabalho. É o que a Osmar falou, abrir caixinha, responder caixinha. É um trabalho, são horas do nosso dia para fazer isso. E outros cientistas, outros pesquisadores também precisariam ocupar mais esse espaço, né? Mas é engraçado, porque é um lugar que as pessoas têm um certo preconceito na academia, né? Na academia, a mídia social não é um lugar onde o pesquisador e o cientista têm que estar. E o Lancha fala muito isso. A nossa ciência não pode ser falada para nós mesmos. Ela tem que ela tem que estar a serviço da sociedade, senão ela não serve de nada. Né? Então é uma guerra aí, mas eu acho que a gente devagarinho as pessoas estão se conscientizando de que a gente precisa ocupar mais esse espaço, né? Eu concordo plenamente nisso aí. Desculpe me interromper, professor. Não, imagina. Isso que o Fio falou, por exemplo, né, essa mudança do comportamento alimentar, fazendo a ingestão de proteína e gordura, o Fio colocou muito bem, quer dizer, o cara não come carboidrato, porque ele pode virar gordura, mas ele já come a gordura pronta, quer dizer, a física explica isso, a termodinâmica dessa transformação é custo zero, tá pronto, é só guardar, só pôr o pacotinho ali. E tem já uma consistência na literatura científica mostrando aumento de trimetilamina, trimetilamina oxidase, ou seja, a gente aumenta a timal está intimamente ligado com aumento de colesterol e problemas cardiovasculares.
Então, a gente tem que levar de uma forma acessível para as pessoas, falando, olha, quando você consumir mais proteína, que você acha que é só proteína, eu só como proteína, achando que a carne não tem gordura. Ah, só como proteína, achando que o queijo não tem gordura, só como proteína, achando que o ovo não tem gordura. Quando você consome fontes proteicas, você também consome fontes de gordura. E a consequência disso é gerar um ambiente favorável para esse processo, aumentando a produção de colesterol. E isso que o Phil colocou, eu falei hoje isso no meu Instagram. Né? Essa formação do Crown-like structure, que você aumenta a gordura visceral, aumenta o processo inflamatório, e daí as pessoas vão combater a inflamação Ou seja, a inflamação, ela só é o sinal que tem alguma coisa errada. Você não tem que combater a inflamação, você tem que combater a causa da inflamação, que é o aumento de gordura visceral. O que eu vejo no consultório no dia a dia, cada vez mais mulheres jovens, não é a exclusividade delas, mas é a maior parte que eu pego, fazendo low carb. Eu falo que é emagrecimento em detrimento à saúde. Chega aqui com low carb, eu já essa semana atendi uma com colesterol de 300, o total, LDL acima de 200. Porque low carb e gordura lá em cima. Então, a gente vê o reflexo disso nos exames laboratoriais na hora que vem fazer o check-up. Isso cada vez só vem aumentando. Então, é um negócio que realmente preocupa realmente. E só queria fazer um comentário desse negócio da rede social. Eu estou recentemente mais aqui, mas assim, eu acho que realmente temos que estar aqui, porque uma coisa eu aprendi. Quem chegou antes aqui foram os maus profissionais, e quem chega antes bebe água limpa. É impressionante o número de profissionais que viraram autoridade aqui, e eu nunca vi ele dar uma aula num congresso. Eu nunca vi ele no congresso médico de nutricionista. Os professores lancha, eles devem ter a agenda cheia nos próximos 3 anos para dar aula em congresso, em palestra, essas coisas. O Fábio está agora, para quem não sabe, o Fábio está em Portugal, dando aula. Um cara que trabalha aqui no programa com a gente da Unesp. Eu estou puxando o Fábio para fora dos muros. Ele estava lá escondido, eu puxei ele. A ideia é essa, entendeu? Se a gente não tiver aqui, é ocupado cada vez mais por maus profissionais. Aí vira isso, o low carb que é o bom, enfim. Eu acho só complementar realmente, que eu gostei muito que vocês falaram isso, porque como vocês são da academia e são referências, é muito legal quando alguém com o gabarito de vocês falam isso também sobre a rede social. Eu acho isso muito importante. Obrigado, Marcos. Eu queria só continuar aqui no nosso roteiro. A gente já abordou da dieta. Afinal, a dieta vegetariana, ela é mais saudável ou não? Porque eu vi que vocês comentaram também isso aí, que é tema de debate também. É interessante, né? As modas de qualquer natureza, e aí a atividade física também não está isenta disso, a alimentação talvez tenha mais, elas criam quase que seitas, né? E aí o indivíduo, muitas vezes, ele tem a convicção dele, da opção alimentar dele, está tudo certo. Ele faz aquela opção e seja feliz, não tem problema nenhum. O desafio maior é o indivíduo ele fazer aquela opção e querer obrigar os outros a fazer também, né? Então, acho que aí é o grande desafio, né? Então, a dieta vegetariana, ela pode ser uma opção boa, assim como a vegana, e ela pode ser uma péssima opção. Dá para transformá-la numa alimentação péssima comendo nuts o dia inteiro. Ela é vegetariana, ela é vegana, eu como amendoim, eu como pistache, eu como amêndoa, eu como avelã, eu estou comendo só vegetais. E ela nem por isso ficou boa, nem por isso ela ficou saudável. Né? O que o Lancha fala, eu acho que esse é um primeiro crivo, é uma escolha que a pessoa fez, está tudo certo. Então, a partir das opções dentro da dieta vegetariana, construir uma alimentação saudável ou não, vai a partir das escolhas que a pessoa fizer. Então, não é porque vai ser vegetariana, ela abriu mão de alimentos de origem animal, que necessariamente a dieta vai ser saudável. Não. É uma primeira escolha. A partir daí, dependendo de como ela fizer as escolhas alimentares, ela pode ou não ser saudável. Já peguei muita gente no consultório com dieta vegetariana muito pobre, com muitas deficiências nutricionais, com uma ingestão de gordura alta. Então, tem que tomar esse cuidado. Não é porque é vegetariano que é saudável. Perfeito. E tem um dado interessante, Osmar, que assim, hoje acontece muito das pessoas falarem assim, eu sou nutricionista vegetariano, então eu sou nutricionista que entendo o vegetarianismo. Não,
Você ser um profissional técnico não obriga a fazer aquela escolha, né? Um cardiologista não precisa ser infartado para ser um bom cardiologista, né? Não, eu sou um cardiologista revascularizado, eu entendo. Você não precisa disso, né? Então, assim, não sou, né? Mesmo um ortopedista não precisa ser amputado para entender qual é o sofrimento. Então, não tem isso, né? Então, é importante que as pessoas entendam o conhecimento, tenham um raciocínio clínico profundo para que ele possa ajudar qualquer que seja a opção do cliente. Se ele quiser ser vegetariano, tá tudo certo, a gente vai ajudar ele sendo vegetariano. Se ele não quiser ser, também tá tudo certo. Eu acho que essa compreensão, né, e essa ajuda é exatamente a partir do não julgamento que a gente consegue fazer. Né? Perfeito. Queria continuar também aí. Chegou várias perguntas assim durante a semana. Talvez a principal foi da gordura visceral. E queria que vocês dessem o exemplo aí muito no consultório paciente com esteatose hepática, a famosa gordura no fígado. E muito relacionado, claro, com o consumo de bebida alcoólica. E aí me perguntaram se a cerveja sem álcool, queria que abordasse um pouquinho, mas se a cerveja sem álcool seria uma opção para o paciente aí na condução da esteatose hepática. Mas sabe que esse é um assunto que eu acho que está surgindo muito, porque eu não bebo cerveja porque eu não gosto do gosto, acho amargo. Eu sou mais do vinho do que da cerveja. Bom cerveja. Mas, enfim, eu acho que esse assunto tem surgido muito, porque acho que a qualidade da cerveja sem álcool aumentou muito, né? Porque hoje eu percebo no consultório as pessoas falando, você não consegue perceber, às vezes, se é com álcool ou sem. Então, as pessoas têm tido mais interesse. É óbvio que se eu faço um consumo de uma bebida sem o álcool, eu não vou ter as calorias do álcool. É evidente. Então, ela passa a ser, sim, uma opção, muitas vezes dentro de um processo de socialização, dentro de uma dieta onde a pessoa quer diminuir a ingestão de calorias, dentro de uma situação onde a pessoa não quer ser aquela que fica sem um copo ou alguma coisa na mão. Então, realmente, ela passa a ser uma boa opção. Porque a bebida alcoólica, o maior causador de ingestão de calorias a partir da bebida alcoólica é o álcool. As pessoas às vezes falam assim, mas o açúcar da caipirinha, a cevada da cerveja. Não. O maior fator que impacta na ingestão de calorias na bebida alcoólica é o álcool. Quanto maior o teor alcoólico, maior vai ser essa ingestão calórica. E como ele é absorvido na região do estômago, ele facilmente acaba sendo, ele é processado no fígado e acaba sendo estocado nessa região, favorecendo o aumento da gordura visceral. Então, de fato, para a gente diminuir essa adiposidade, trocar a bebida com álcool por uma opção sem álcool é válido, sim. E tem até uma coisa interessante, Osmar. Na semana passada, na reunião com os meus mentorandos, né, da mentoria Raciocínio Clínico, um deles falou assim, mas dá para ter esteatose hepática sem consumo de álcool? Eu falei, dá. Tanto é verdade que o ganso, ele tem o fígado dele gorduroso, que é o foie gras, e ele não bebe. Então, assim, é interessante as pessoas entenderem que também dá para fazer uma esteatose com consumo de gordura, né? E a esteatose não alcoólica, o mundo vem estudando cada vez mais, né? Então, também o cara pode tirar o álcool da vida dele, mas ele continua comendo muita gordura, ele vai deixar o fígado dele com um pouquinho mais de gordura, e o fígado humano engordurado não é tão valioso quanto o fígado do ganso. Né? O foie gras tem um pouquinho mais de valor. Verdade. Bom, seguindo nessa linha, agora queria abordar um pouquinho vocês a parte de treinamento, né? Que eu sei que também vocês têm grande experiência nessa área. Afinal, para emagrecimento, qual que é o melhor treino? O aeróbico, o de força, ambos? Ou tem que ser uma coisa mais individualizada? Queria que vocês comentassem um pouquinho hoje isso. O Lancha fiz um post há um tempo atrás sobre isso, o Lancha fez hoje falando sobre isso, ou ontem, não me lembro, mas de fato, o que a ciência mostra é que para o processo de emagrecimento, o exercício aeróbio é mais eficiente do que o exercício resistido. O que é o ideal? O ideal é você fazer tudo. Se você puder fazer o aeróbio, fazer o resistido, fazer um alongamento, fazer um pilates, meditar, fazer yoga, tudo, todos eles vão contribuir de alguma forma. Sempre. Agora, se a pessoa tem que escolher, porque ela não tem muito tempo e o foco dela é o emagrecimento, o exercício aeróbio ele é mais eficiente para essa queima de gordura.
É claro que tudo isso tem que ser cuidado e de individualizado na medida do possível, porque você também pega uma pessoa que não tem estrutura muscular, articular, de ligamentos e começa a sair correndo, ela vai correr 15 dias e vai se machucar. Então, eu fico com medo de falar isso, porque não dá para ser tão simplista, né? Do tipo, então vou sair correndo por aí. Não é isso. O ideal seria trabalhar também esse fortalecimento, mas quando a gente pensa em gasto de energia, o exercício aeróbio ele é mais eficiente no processo de emagrecimento do que o exercício resistente. Tá. Quer comentar alguma coisa, Fábio? Não, essa questão dessa individualidade que a Lu falou, ela já responde tudo, né? O aeróbio, obviamente, ele é o mais indicado por acionar todos os mecanismos de oxidação de ácidos graxos. Mas tem também, né, esse cuidado que as pessoas falam, então a Lu falou que tem que só correr para emagrecer. Não é isso. E aí a pessoa, ela tem uma massa muscular totalmente desequilibrada, né, até mesmo baixa flexibilidade, alongamento, e aí fica correndo, ela se lesiona e fala, mas é o melhor para emagrecer. É isso aí. Então precisa ter essa individualidade e aí com profissionais capacitados que consiga, né, avaliar o indivíduo como um todo e aí ele vai prescrever se ele tiver uma qualidade muscular e óssea adequada, ele pode elaborar um treino aeróbio com foco no emagrecimento. Mas tem que tomar cuidado, senão as pessoas saem já falando isso. A Lu falou. Mas você tocou num ponto importante, sabe qual é, Phil? Eu acho que tanto o profissional de educação física, pelo menos alguns, como o paciente, como o cliente, como o aluno, ele acha que para fazer aeróbio ele não precisa de orientação. Então ele paga um personal para orientar a musculação, mas ele não paga um personal para orientar o aeróbio. Ele fala, o aeróbio eu faço sozinho. Tá errado. E é isso que a gente estava discutindo hoje, né? Até o Lancha fez um post falando isso, está errado. O professor não tem que falar, faz o aeróbio sozinho, e o aluno não tem que achar que ele pode fazer o aeróbio sozinho. Ele também precisa de orientação para o aeróbio. Para achar a intensidade, para ver qual tipo como é que está a estrutura, o que ele pode fazer, que tipo de trabalho ele precisa fazer para conseguir tirar o melhor proveito desse aeróbio, qual é a intensidade, como ele precisa ler um teste ergoespirométrico. Às vezes a gente recebe pergunta assim, eu tenho tantos anos, peso tanto, minha estatura é essa. Qual a frequência cardíaca de treino? Não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia. Você precisa de um personal também, de um professor na academia que faça essa orientação. Então eu acho que passa muito por aí. Pelo menos isso eu percebo muito na prática clínica. As pessoas acham que pro aeróbio, andar eu ando sozinho. Tá errado. Não vai ser eficaz, você pode se machucar, não vai ser direcionado para o que você precisa. E você pode, de repente, levar muito mais tempo para chegar no seu objetivo, porque você não tinha uma pessoa ali te orientando. A pessoa fala assim, eu não vou pagar alguém para ficar do meu lado na esteira. Não é isso. Isso é uma maneira muito simplista de olhar essa orientação. E o treino aeróbio, ele facilmente entra numa zona de conforto. Para todo mundo. Para todo mundo. Para nós aqui, para todo mundo. Se você não estiver muito focado, você não vai fazer teu treino adequado. Você vai fazer confortável, gostosinho. Eu falei, treino gostosinho pode gastar calorias, mas ele não é treino. Perfeito. Bom, eu acho que era isso. Estamos já chegando a quase 1 hora de live. Tem uma audiência muito grande. Fábio, você quer fazer um comentário final? Ele quer dormir, que lá onde ele está... Meia-noite. 1 da manhã já... Ô, Fio, quer uma campanha aí? Não, meia-noite agora. Meia-noite? Meia-noite. 3 para 1 da manhã, né? São 3 horas de diferença. Não, o que eu queria comentar, né? A gente ficaria aqui muito mais tempo conversando, porque é um assunto assim... É um assunto que gera muita dúvida, né? O pessoal tem muitas dúvidas, mas é um assunto que, quando você conversa com pessoas que têm um raciocínio clínico e o conteúdo
muito sólido de bioquímica. Eu adoro bioquímica, né? Tem até uma... Quando a Lu fez uma homenagem, a Lu, assim, o Osmar não conhece, mas ela Eu não vou mais fez chamar de milagre. senhora, nem ela, Lu e Lancha agora. Mas ela fez uma homenagem uma vez pro Lancha, que ela fez todo mundo gravar vídeo. Eu odiava gravar vídeo, né? E eu tive que fazer um vídeo que lá, Osmar, lá na USP, eram 3 professores, né? O Lancha, ele era minha referência quando eu estudava metabolismo de proteína, né? A Marília era lipídio e o GG de carboidrato. E é um negócio, o Lancha, né? E isso todos os meus colegas que se formaram comigo lá no ICB, eles falam assim, o Lancha vai explicar a via glicolítica. Você já sabe a via glicolítica. Mas ele fala de uma maneira tão sedutora que você fala, meu Deus, como é maravilhosa a via glicolítica, né? E você sabe aquela via. Mas levando isso para a prática clínica, né, é gostoso você discutir e não é assim, né? Em sala de aula, quando a gente até mesmo quando as pessoas elas não entendem isso, né? Que eu posso falar alguma coisa em algum post, o Lancha falar outra coisa ao contrário. A gente tem linhas de raciocínio que pode discordar e tudo bem, né? A bioquímica é um grande livro que a gente pode ter condutas que vai chegar no resultado efetivo, né? E essas seitas que se formam, mas o Lancha falou aquilo, mas o Paulo Mudes falou aquilo, mas não sei quem falou aquilo, o Rodolfo falou... São condutas de profissionais que têm uma formação sólida, tanto teórica quanto clínica, que quando você começa a discutir esses dados clínicos com a Lu e com o Lancha ou com outros profissionais, você fala, por que tem tanto profissional picareta? Eu não queria falar esse nome, mas porque é simples, né? Você fala assim, pô, a bioquímica, para quem sabe, está colocando ali em prática, obviamente vai ter casos mais difíceis e casos mais fáceis para você elaborar um programa, né? Que é como a gente está se propondo a fazer lá na clínica. Mas é algo assim, não tem muito segredo, né? O segredo é ter o conhecimento e conseguir aplicar ele na prática clínica. Então, assim, essa live a gente poderia ficar muito tempo aqui discutindo vários casos que a gente iria sair aqui com um raciocínio que eu não teria sozinho, a Lu e o Lancha não teriam sozinhos, o Osmar também não, então a gente consegue elaborar melhor um plano, uma rotina para o paciente, né? Então, isso que é a questão de ter uma equipe interdisciplinar, onde vários profissionais capacitados, eles pensam no bem-estar do paciente, né? Então, isso que é o mais enriquecedor. Isso é enriquecedor para mim, que, né, ficava até um tempo lá só no laboratório, e consigo colocar tudo que a gente estuda na prática clínica, né? Que é um desafio, né? Mas é um desafio muito prazeroso, porque a gente vê o resultado na vida real, né? Fora dos muros da universidade. Então, eu só tenho a agradecer, não só essa live, né, mas por todo o suporte que o Lancha, né, desde sempre eu estudo os livros, assisto às aulas. Recentemente, ele fez um post, para quem não conhece, né, do professor Jacques Putman, que veio a falecer, mas é o papa, né, da bioquímica do exercício. E o Lancha, para quem não conhece, ele trazia o Jacques algumas vezes por ano no Brasil, né? E as pessoas não, né, o Jacques ficava ali, isolado ali com a gente, mas é algo assim, que a minha formação se deve muito ao que eu aprendi com o Lancha, né? A Lu, na minha época de iniciação, estava fazendo doutorado lá na Marília, então a gente tem uma convivência muito intensa, acadêmica, e agora, muito recentemente, né, nos últimos 4 anos, bem mais pessoal, né? Isso me deixa muito feliz, tá? Obrigado, Fio. Você é muito especial para nós. Queria só agradecer, então, Fábio, vamos voltar, meu querido, que o programa tá cheio aqui, estamos precisando cheio de avaliação para você, viu? Tá. 3 semanas em Portugal, tá de brincadeira, hein?
3 semanas em Portugal tá de brincadeira. Ó, queria só agradecer, assim, vou chamar agora de Lu Lancha e Lancha. Ó, fiquei, assim, super honrado pela generosidade do casal. Eu sei o quanto vocês são referência, o quanto que vocês são ocupados, horário difícil, ó. Fiquei lisonjeado. Acho que agora fui para outro patamar nessa parte, viu, Fábio? Obrigado, viu, gente? Obrigado. Imagina. Boa noite. Obrigado. Só agradecer vocês, tá? Obrigadão. Obrigada pelo convite, Fio. Obrigada pelo carinho. Aproveita Portugal. Come um pastelzinho de Belém por mim. Toma um vinho do Porto. Deixa comigo. Obrigado, Osmar. Obrigado, Osmar. Obrigado, gente. Obrigado. Um grande abraço. Até a Tchau, próxima. Boa noite. Beijo. Até a próxima. Oportunidades. Beijo para Com vocês. certeza. Obrigado, Tchau, gente. Tchau, tchau. 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 Um abraço. Um abraço.